Olá, esse é o Dr. Grande. A pergunta de hoje é: posso analisar o caso de Paul e Linda Curry? Só um lembrete, não estou diagnosticando ninguém aqui, apenas especulando sobre o que poderia estar acontecendo numa situação assim. Se gostou do vídeo, curta, inscreva-se no canal e considere me apoiar no Patreon. Colocarei o link para o Patreon na descrição deste vídeo. Primeiro, vou analisar o contexto deste caso, passar para a linha do tempo do crime e, em seguida, oferecer minha análise. Paul Marshall Curry nasceu em 1956 e morava na Califórnia. Ele se casou e se divorciou. Depois disso, ele se casou com Leslie. O segundo casamento enfrentou dificuldades. Leslie diria mais tarde que, no final dos anos 80, desenvolveu sintomas semelhantes aos da gripe, que a deixaram desorientada e fraca. Os médicos não identificaram a causa dos sintomas do paciente. Durante o período em que se sentia mal, Paul a convenceu a fazer um seguro de vida. Quando a companhia de seguros rejeitou sua solicitação, Paul se divorciou de Leslie. Paul enfrentou problemas financeiros e declarou falência em 1988. Em 1989, ele conseguiu obter dinheiro de uma maneira incomum. Paul foi um participante do programa de televisão Jeopardy! Em 3 episódios, ele ganhou $24 mil. Nesse momento, Paul estava trabalhando em uma usina nuclear como consultor. Ele ensinava segurança no trabalho aos funcionários. O trabalho exigia um diploma universitário. Paul não tinha um, mas ele mentiu e disse que tinha. Durante seu trabalho na usina, Paul se envolveu romanticamente com sua colega Linda. Ela era 13 anos mais velha que Paul. Assim como Paul, Linda havia se casado e divorciado 2 vezes. O casal se casou em 12 de setembro de 1992. Eles moravam na casa de Linda, em San Clemente, Califórnia. Não muito tempo depois do casamento, Linda começou a experimentar sintomas físicos incomuns, incluindo vômito, diarreia e dor de estômago. Em julho de 1993, ela foi internada no hospital para exames, mas os médicos não determinaram a causa dos seus sintomas. Paul visitava a esposa com frequência quando ela estava internada. Um dia, depois que ele deixou o quarto dela, um alarme no quarto de Linda foi ativado. Uma enfermeira respondeu e notou que a bolsa de soro estava turva. Uma análise da bolsa revelou que ela havia sido perfurada e misturada com lidocaína. Linda se perguntou se seu marido Paul estava tentando matá-la por dinheiro e notificou a polícia. Perguntaram a ela por que acreditava que Paul queria matá-la. Linda disse que Paul era desonesto, sorrateiro e extremamente interessado em seu dinheiro. Entrando no casamento, ele não tinha nada, mas ela tinha uma casa enorme, um carro caro e joias. Após o casamento, Paul pediu que ela transferisse suas contas bancárias e cartões de crédito para o nome dele e o nomeasse beneficiário em todos os seus seguros de vida. Linda também mencionou como ela e Paul não tinham feito sexo desde que se casaram. Segundo Linda, Paul possuía algumas qualidades positivas. Por exemplo, ele a tratava bem e era uma pessoa agradável. Essa gentileza era incrivelmente importante para Linda e compensava as características negativas de Paul. Apesar de suas preocupações de que ele estava tentando cometer homicídio, Linda decidiu ficar com Paul. Algum grau de suspeita sobre Paul permaneceu. Linda o removeu como beneficiário em algumas de suas apólices de seguro de vida. O beneficiário foi alterado para a irmã de Linda, Patrícia. Paul não sabia que Linda fez essa modificação. Em dezembro de 1993, Linda novamente foi hospitalizada com sintomas misteriosos. Assim como antes, houve um incidente bizarro com uma bolsa de soro. Desta vez, uma enfermeira descobriu que o tubo havia sido adulterado e o líquido estava vazando. A enfermeira nunca tinha visto uma bolsa de soro quebrada dessa maneira. Linda foi novamente interrogada pela polícia. Ela mencionou que Paul vinha acumulando dívidas no cartão de crédito, mas também tinha coisas boas a dizer. Por exemplo, Linda disse: "Ele é um homem maravilhoso, eu o amo e ele sempre foi bom para mim." Após ser liberada do hospital, Linda disse à sua irmã que se ficasse doente novamente, não queria que Paul a visitasse no hospital. Mesmo receosa de ser assassinada, Linda não terminou com Paul. Agora, passando para a linha do tempo do crime. Em 9 de junho de 1994, pouco antes da meia-noite, Paul Curry, de 37 anos,
ligou para o 911 e disse ao operador que sua esposa não respirava. Quando os primeiros socorristas chegaram, encontraram Linda Curry, de 50 anos, no chão do quarto. Ao seu lado, havia uma poça de vômito. As tentativas de reanimar Linda foram infrutíferas. Ela foi levada para um hospital, onde foi declarada morta logo após a meia-noite de 10 de junho de 1994. Eis o que a polícia descobriu durante a investigação. Uma autópsia revelou que Linda morreu de envenenamento agudo massivo por nicotina. A quantidade de nicotina era incompatível com os níveis do fumo de cigarros. Além disso, Linda não era fumante. Atrás da sua orelha direita havia uma hemorragia consistente com uma ferida de punção de agulha. Talvez Linda tenha sido injetada com nicotina. Linda também tinha níveis tóxicos de Ambien em seu sistema. A polícia se perguntou se Paul usou Ambien para sedar sua esposa antes de injetá-la fatalmente com nicotina. Paul disse à polícia que Linda foi para a cama por volta das 18 horas e ele logo depois. Ele acordou às 11 da noite depois de ouvir o gato deles fazendo barulhos estranhos. Ele percebeu que Linda não respirava. Foi quando ele ligou para o 911. Após a morte de Linda, Paul conseguiu coletar $547 mil em seguro de vida e outros benefícios. Paul percebeu que Linda havia designado sua irmã Patrícia como beneficiária em algumas das apólices de seguro. Ele não conseguiu coletar nada dessas apólices. Na tentativa de convencer Patrícia a transferir as apólices restantes, ele a presenteou com um Rolex. Quando esse gesto falhou, Paul entrou com uma ação contra Patrícia. Ele também fez uma falsa reclamação de seguro, alegando que o Rolex havia sido roubado. Apesar do comportamento suspeito de Paul, a polícia não tinha provas suficientes para acusá-lo de assassinato. Eles não sabiam se Paul havia matado Linda ou se Linda havia administrado a nicotina a si mesma. O caso esfriou e Paul seguiu em frente com sua vida. Ele foi demitido de seu trabalho na usina nuclear porque eles perceberam que ele não tinha um diploma universitário. Paul permitiu a execução hipotecária da casa de Linda, foi para Las Vegas e trabalhou como vendedor de carros usados. Depois, mudou-se para Kansas e trabalhou como inspetor de construção. Paul também se casou novamente enquanto estava em Kansas. Em 2007, a polícia começou a reinvestigar o caso. Eventualmente, eles determinaram que o nível de nicotina encontrado no sistema de Linda significava que Linda foi injetada dentro de 30 minutos de sua morte. Isso foi uma má notícia para Paul, porque ele era o único com Linda nas 6 horas que antecederam a sua morte. Em novembro de 2010, mais de 16 anos após a morte de Linda, Paul foi preso e acusado de assassinato. Em 30 de setembro de 2014, Paul foi considerado culpado por assassinato em primeiro grau. Ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Agora, passando para a minha análise. Paul Curry mantém sua inocência, embora ele realmente não tenha muitos apoiadores. Sua defesa argumentou que Linda deve ter posto fim à sua própria vida. O Estado, é claro, discorda. Eles argumentam que Paul matou Linda por dinheiro. Isso me leva a uma pergunta: Paul era culpado de assassinato? Analisemos as evidências a favor e contra a culpabilidade dele, começando pelos fatores incriminatórios. A segunda esposa de Paul, Leslie, disse que depois que ela desenvolveu sintomas misteriosos, Paul a pressionou a fazer uma apólice de seguro. Uma vez em uma festa, logo após Paul e Linda se casarem, Paul se gabou de como ele poderia ir à sua garagem e pegar alguns produtos químicos que matariam alguém. Linda apresentou sintomas misteriosos 2 vezes e foi hospitalizada. Seu soro foi adulterado em ambas as ocasiões. Linda contou a um ex-namorado que Paul tentou convencê-la a comprar uma apólice de seguro de vida de $1 milhão. Apesar de Linda não ter comprado aquela apólice, ela possuía outras. Linda contou à polícia que Paul entrou no casamento sem nada e ele era sorrateiro, desonesto e muito interessado em seu dinheiro. As circunstâncias da morte de Linda foram extremamente incomuns. Ela não fumava, mas morreu envenenada por nicotina. Se Linda fez isso consigo mesma, por que ela também tomou uma dose tóxica de Ambien? Linda tinha uma marca na orelha, possivelmente causada por uma agulha. Se Linda não administrou a dose letal de nicotina em si mesma, então Paul deve ter feito isso, porque ele era a única outra pessoa na casa durante o tempo em que a administração aconteceu. Paul
fraudulentamente relatou um relógio Rolex como roubado e coletou $9.000 de uma companhia de seguros. Passando para os fatores exculpatórios, injetar alguém atrás da orelha geralmente não é considerado uma maneira eficiente ou eficaz de introduzir uma substância em seu sistema. Além disso, o Estado nunca provou que a hemorragia foi causada por uma agulha. Linda tinha várias condições médicas, incluindo síndrome da fadiga crônica e dificuldades gastrointestinais. Ela também tinha sintomas de saúde mental, incluindo depressão e ansiedade. Talvez ela tenha posto fim à própria vida. A defesa argumentou que Linda poderia ter usado um enema de nicotina para administrar a dose letal. Essas potentes poções prescritas para o posterior são usadas para tratar várias condições, incluindo doença de Crohn e colite. Linda pode não ter pretendido que a dose fosse letal. Talvez isso tenha sido apenas um acidente. Após analisar as evidências do caso, acredito que Paul Curry é culpado de assassinato. Sim, ele era culpado, além de qualquer dúvida. O júri chegou ao veredicto correto. Eu acho que quando eles ouviram a desculpa íntima, perceberam que o Paul só queria enganá-los. Bem, você entendeu a ideia? O que eu acho que aconteceu neste caso? Isso é apenas minha teoria e opinião. Paul era impulsivo, irresponsável, ganancioso, egocêntrico, grandioso, arrogante, condescendente, frio, insensível, manipulador, enganador, calculista, maquiavélico, possuía um charme superficial, acreditava falsamente que era especial, tinha um senso de direito e era extremamente assustador. Ele se vangloriava de ser membro da Mensa. Esta organização exige que os membros estejam entre os 2% com maior QI da população, ou seja, tenham um QI de 130 ou mais. Paul mentiu, dizendo às pessoas que se formou na faculdade. Ironicamente, mesmo sem qualificação, ele conseguiu emprego em uma usina nuclear, ensinando segurança. A primeira lição de segurança que a usina deveria ter aprendido é verificar a educação dos funcionários. Não há dúvida de que Paul era capaz de obter um diploma, mas ele era impulsivo. Ele queria tudo agora. Paul não tinha interesse em se esforçar para ganhar dinheiro. Na verdade, ele achava que as pessoas deveriam lhe dar dinheiro. Era a filosofia que aplicava com sua segunda esposa, Leslie, mas ela fugiu por ter sido negada uma apólice de seguro de vida. Sua terceira esposa, Linda, não teve tanta sorte. Linda estava em uma posição vulnerável de muitas maneiras. Ela tinha problemas de saúde mental, incluindo um vício em gastar. Linda não sabia administrar seu dinheiro e estava obcecada em ter o melhor de tudo. Seu alto salário na usina nuclear conseguiu prevenir problemas financeiros significativos, mas então, quando Paul entrou em cena, seus hábitos de gastos sobrecarregaram o salário combinado deles de $140.000. Quando Linda conheceu Paul, ela buscava desesperadamente um marido. Ela era insegura e muito dependente. Após o casamento, Linda negou-se a acreditar que Paul era uma má influência. Quando ela desenvolveu sintomas misteriosos, ela sabia, em algum nível, que Paul poderia estar envolvido. Linda disse à polícia que Paul poderia estar tentando matá-la, mas se recusou a acreditar em suas próprias palavras. Um dos amigos de Linda a confrontou com as evidências contra Paul e basicamente disse a ela que precisava montar esse quebra-cabeça. Linda afastou o amigo e mais uma vez permaneceu. Em um mundo de fantasia. Este caso ilustra a natureza perniciosa e insidiosa da negação. As pessoas só modificarão seu comportamento se estiverem prontas para isso. A força das evidências apresentadas é irrelevante. Linda nunca iria acreditar que Paul era um assassino. Ele poderia ter se aproximado de Linda e dito: "Estou me preparando para te matar agora." Alguma ideia ou pergunta? Ela teria respondido algo como: "Isso não pode ser verdade, pois você é tão gentil." Quando as pessoas estão em negação, às vezes elas fazem um bom trabalho no nível superficial de parecer que estão processando informações, como se estivessem analisando cuidadosamente as evidências e tomando decisões lógicas. Por exemplo, quando Linda disse que Paul era desonesto e estava interessado no dinheiro dela. Parecia que ela estava progredindo. Infelizmente, isso é apenas um ato. A negação é poderosa e impede o raciocínio. No fim, Paul se aproveitou da fragilidade de Linda e a matou. Os detalhes do assassinato em si foram bastante engenhosos. Paul disfarçou seu crime muito bem. O Estado ainda não sabe exatamente como ele fez isso.
A ruína de Paul foi não perceber como seu padrão de comportamento parecia suspeito. Ele não conseguia compreender como as outras pessoas o percebiam. Essa falta de empatia levou a uma rodada mal-sucedida, um perigo final. Esses são os meus pensamentos no caso de Paul e Linda Curry. Por favor, coloque quaisquer opiniões e pensamentos na seção de comentários. Eles sempre produzem diálogos cativantes. Espero que tenha achado minha análise sobre este tópico informativa. Obrigado por assistir.